bom dia para todos vocês. Que o Senhor Deus continue fortalecendo e abençoando poderosamente suas vidas, como também os seus familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo continue nos dando forças, nos ensinando a sua vontade, nos conduzindo na verdade. A palavra de Deus nos declara que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? A nossa força de vencer, ela vem do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele declara no capítulo 6, versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Amém? Pois sem Cristo, sem Deus, nada poderemos fazer. E a nossa força, ela vem do Espírito Santo mediante a aceitação da palavra. Quando nós recebemos a palavra de Deus em nossos corações, quando nós não somente ouvimos, mas praticamos pela fé que uma vez nos foi dada, por graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso fortalecimento, ele começa a se manifestar através do poder da palavra. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nossos corações, ele trabalha no nosso caráter, ele trabalha em nossas vidas, através da palavra de Deus, que é plantada em nossos corações. Amém? Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 34, achei por bem deixar aqui esta palavra para a vossa breve meditação, para a vossa edificação em Cristo. O autor de Hebreus, inspirado por Deus, ele escreve dizendo que os irmãos considerados pais na fé, aqueles que se entregaram por amor a Cristo, aqueles que alcançaram a promessa da salvação, eles apagaram a força do fogo, eles escaparam do fio da espada, da fraqueza eles tiraram forças, e na batalha eles se esforçaram, e ainda puseram em fuga os exércitos dos inimigos. Está registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 34. É interessante, meus irmãos, nós entendemos que da fraqueza nós poderemos tirar forças. A nossa decisão de vencer é mais forte do que a nossa fraqueza. É por isso que está escrito: diga ao fraco que eu sou forte. Por quê? Porque Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso naquele que me fortalece é tudo que se diz respeito à vontade do Senhor, é tudo que agrada ao coração do Pai. Todas as coisas são possíveis para aqueles que submetem à vontade do Senhor. Então, crer em Deus não é somente dizer que acreditamos em Deus. Crer em Deus é viver segundo a sua vontade, é aceitar a sua palavra no coração, é não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. E aí, com certeza, Deus aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. Ele começa a nos fortalecer e a renovar as nossas forças através da sua palavra. E é por isso que da fraqueza nós poderemos tirar forças. E na batalha nós poderemos nos esforçar um pouco mais. Amém? A palavra se esforçar, o significado original desta palavra é: coloque um pouco mais de força.
Então eu não sei como que está o seu coração, eu não sei como que você tem andado ultimamente, eu não sei como é que está você por dentro, mas Deus, Ele sonda os nossos corações. A palavra de Deus declara que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ela tem poder para penetrar o coração, para discernir as intenções do coração, e ela tem poder para ir até a divisão da alma e do espírito, de sondar, de discernir, de mudar, de transformar. A palavra de Deus é mais poderosa e mais afiada do que uma espada de dois gumes. A palavra do Espírito Santo. Então, na batalha nós deveremos nos esforçar, colocar um pouco mais de forças. Então, a minha palavra para o seu coração neste dia de hoje é: continue firmado na palavra. É através da palavra que nós temos o sustento e o fortalecimento espiritual. Independentemente de como que nós estamos, Deus pode mudar a nossa história. Está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é que vai se tornar, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Que nós venhamos prosseguir para o alvo, que nós venhamos olhar atentamente para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que tudo o que nós fizermos, meus irmãos amados, que nós venhamos fazer para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós temos que trabalhar pelo nome do Senhor Jesus. Nós temos que aprender que todos nós, pela fé, pela graça, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todos nós, por graça de Deus, recebemos o privilégio e a oportunidade de nos tornar participante da natureza divina de Cristo. Deus nos deu livre acesso. Todos nós temos acesso ao Pai, irmãos. Todos nós temos acesso ao Pai. Então não se fecha, se abra para o Senhor. Que as nossas orações sejam em tudo reconhecidas diante de Deus. O Espírito Santo de Deus me leva a falar contigo neste dia de hoje, para você se despertar, porque Deus pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos, muito mais daquilo que nós pedimos, segundo o poder dele que em nós opera, através do Espírito Santo. Que Deus possa continuar manifestando a graça dele sobre cada um de nós. Deus, ele quer ter uma intimidade com todos nós. Todos nós, irmãos, abaixo de Cristo, segundo a misericórdia do Pai Celestial, todos nós somos iguais. Deus não tem seus filhos prediletos. Amém? Deus não é propriedade peculiar de ninguém. Deus, ele é Deus, nós é que somos propriedade dele. Amém? Nós não somos donos da verdade. Quando Deus nos encontrou, nós estávamos no lamaçal de pecado. Que nós não venhamos nos esquecer de quem nós éramos. Que nós não venhamos nos esquecer que Deus nos encontrara, nós estando nos mortos e fracos em nossas ofensas e pecados. E a mão do Senhor Deus, a mão do Todo-Poderoso, nos resgatou das profundezas do abismo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus nos deu autoridade e graça, a maior autoridade que Deus nos deu, o maior poder que Deus nos deu, a maior oportunidade que Deus nos deu
foi a morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, enviando o seu Espírito Santo para habitar em nós e escrevendo o nosso nome no livro da vida. A maior promessa de Deus foi enviar Jesus para nos resgatar, para nos salvar. Amém? Dentre essa promessa de salvação, Deus, Ele quer cumprir em nós a sua vontade. E a sua vontade é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. É que nós venhamos alcançar a sua estatura perfeita. Este é o propósito do Evangelho. Amém? O propósito do Evangelho, queridos, não é disputa. O propósito do Evangelho não é nós ficarmos infiltrados com as coisas desta terra. O propósito do Evangelho é nós tirarmos a mente da terra e olharmos para o céu, para o reino. Pois aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Então o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos atentar para as coisas de cima e não para as coisas da terra. Porque tudo que está na terra, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, ladrão rouba, os ferrugens consomem, mas o que é do céu permanece para sempre. O que é do céu prevalece sobre todas as coisas. A nossa maior riqueza é esta. É a esperança de um dia encontrar com o Rei. Que a nossa maior motivação, meus irmãos, que a nossa maior motivação seja o amor a Deus e o amor de uns para com os outros, pois esse é o propósito de Deus. Esta é a evidência do real cristianismo. É quando o amor de Deus é manifesto através das nossas vidas. Amém? Que nós venhamos ter a mente de Cristo, que nós venhamos pensar como Cristo, que o mesmo sentimento que houve em Cristo esteja em nós também. Escute uma coisa, há uma diferença só naqueles que se entregam mais ao Senhor. Mas nós, como os filhos de Deus, nós como servos do Senhor, nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo. Nós não somos nada, queridos. O nosso grande problema e o nosso maior defeito é achar que nós somos melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. É a graça de Deus que nos alcançou. É a misericórdia dele que nos alcançou. Que Deus venha, nesses últimos tempos, trabalhar no nosso caráter, nos concedendo mais humildade, nos concedendo mais amor. Amém, meus irmãos? O que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo, no meu parecer, não são as manifestações dos dons espirituais, mas são as manifestações dos frutos do Espírito Santo. O que evidencia uma pessoa que tem Deus na vida dela, porque é possível nós termos o poder de Deus sem a presença de Deus. É possível, mas é impossível nós termos a presença de Deus e não termos o poder de Deus. Então busque mais pela presença, busque mais pelos frutos, busque mais pela transformação do seu coração, do seu caráter. Amém? Essa situação de nós querermos ser usados por Deus, querer que Deus cumpra a sua promessa, que nos leve aos quatro cantos da terra, que nos use com milagres, com maravilha, irmãos, isso é bênção, é vontade do Espírito Santo. É vontade do Senhor. Deus quer fazer isso, é propósito dele. Mas o maior propósito de Cristo em relação a tudo isso foi se entregar por amor de nós. E Jesus ainda declara: ninguém tem mais amor do que esse, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Então o amor de Deus está nisso, em nós darmos a nossa vida pelos nossos amigos, em nós se compadecermos pelo próximo.
em amar uns aos outros como Cristo nos amou. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Este é o real poder de Deus. É a transformação no caráter. É a humildade sendo impregnada. É a simplicidade sendo infiltrada. É a característica, as manifestações, os atributos, são as virtudes do Espírito Santo sendo manifesta através de um vaso, através de um homem, de uma mulher que outrora vivia em inimizade para com o Senhor, mas agora fora resgatado pela mão do Espírito Santo e agora é uma nova pessoa. Mesmo estando fraco, é forte porque Deus fortalece. Mesmo estando caído, Deus coloca de pé, porque nós estamos buscando pela sua presença. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido por Deus, mais parecido com Deus, melhor dizendo. Então, meus irmãos, que o nosso objetivo em clamar ao Senhor, em jejuar, em buscar, seja esse, nos tornar semelhantes a Cristo. Para finalizar aqui esta mensagem que eu vos trago nesta manhã, havia uma altura que eu estava buscando ao Senhor em jejum e oração, e o Senhor Deus me visitou, e Ele falou comigo o seguinte: Jeová, os seus muitos jejuns e as suas prolongadas horas de orações não teria êxito, não teria eficácia alguma se você não atentasse para o sacrifício do meu filho na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus Cristo é maior do que o nosso sacrifício. O espelho, o nosso exemplo de vida está em Cristo e não nos homens. Os homens falham, os homens caem, os homens têm fraqueza, os homens têm orgulho, os homens sentem inveja, os homens têm soberba no coração. Os homens têm, irmãos, têm. Todos nós temos. Todos nós temos. Permita-me dizer essas palavras, mas aquele que não disser que não tem, é perfeito. E já não deveria mais estar na terra. Todos nós temos soberba, temos orgulho, egocentrismo, né? Individualismo. Todos nós temos. A nossa natureza é caída, é corrompida, é fraca. A nossa natureza, ela não presta. E por isso que o Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar em nossos corações. Quanto mais transparência, irmãos. Uma das coisas terríveis que tem manifestado nesses últimos tempos, além da apostasia, é a hipocrisia, é a falsidade, é a falta de transparência, é a falta de sinceridade no olhar, no falar, no pensar. Já não há aquela transparência mais, já não há aquela veracidade, já não há aquele amor sincero, já não há aquela fé mais real, é uma fé fingida. Parece que as pessoas estão lutando mais pelas suas próprias reputações do que pelo nome de Cristo. Irmãos, o nosso foco são almas. A nossa vida está voltada para Deus, para que Deus cumpra em nós o seu propósito. Qual é o propósito de Deus em nós? É forjar o nosso caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Este é o Evangelho. O Evangelho começa salvando nossa alma. O primeiro culto começa dentro do coração do homem. Permita-me dizer que o culto não começa dentro de casa. O culto começa dentro do coração do homem. Amém? É como diz Romanos capítulo 12, versículo 2.
Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Queridos irmãos, Jesus Cristo está voltando. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu tenho falhas, já falhei muito, continuo falhando. Por muitas das vezes eu declaro diante de Deus que eu não mereço graça, não mereço bênção, não mereço poder, não mereço nem salvação, porque eu reconheço a minha transgressão diante do Senhor, reconheço o meu estado diante do Senhor, reconheço as minhas falhas diante do Senhor e me humilho no pó e na cinza, em declarar diante de Deus que sem Ele nada sou, nada posso, nada tenho. Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, voltemos ao primeiro amor, voltemos ao evangelho genuíno, voltemos à palavra da verdade, meus irmãos. Quando nós dobramos o nosso joelho, qual é a nossa intenção de estar clamando diante de Deus? Estamos olhando para nós mesmos ou estamos olhando para a cruz do Calvário, para o sangue que foi derramado em Gólgota? O que nós estamos fazendo no reino, na obra, é para quê? É por quê? Qual é o real sentido? Qual é o real motivo? Por que que nós somos cristãos? Por que que nós somos, talvez alguns são obreiros, por que que nós somos obreiros? Por que que nós estamos fazendo a obra? Por que? Qual é o sentido que vem na nossa mente? Qual é a nossa real intenção? Nós temos que parar para entender e para pensar nisso. O que que eu estou fazendo para Deus? E o que eu estou fazendo para Deus? Qual é o sentido? Qual é a minha intenção? Qual é a intenção do meu coração fraco ou fraco coração? Atenda a voz do Espírito Santo. Ouça atentamente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, chegou o tempo de nós tirarmos as máscaras. Todos nós tivemos fraquezas em várias áreas. Mas uma das fraquezas mais terríveis que tem sucedido nesses últimos tempos, conforme eu já vos disse e volto a vos dizer, são as máscaras, são as aparências. Nós não vivemos pela aparência, como disse o apóstolo Paulo, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos nós venhamos tirar as máscaras, que todos nós venhamos nos transfigurar diante do Senhor e diante das pessoas que estão à nossa volta, assim como Jesus levou os discípulos, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para o monte, lá se transfigurou, a sua glória se manifestou. É isso que nós devemos fazer, sermos transparentes, refletirmos a glória do Senhor, sermos um espelho, transbordar do amor e do cheiro do conhecimento de Cristo Jesus. As pessoas, ao olharem para nós, elas não podem ver homem, elas não podem ver humanidade, elas não podem ver naturalismo. Ela tem que ver Cristo, ela tem que ver o Espírito Santo, elas têm que ver o Senhor na nossa vida, meus irmãos. Já não vivemos nós mais, mas Cristo vive em nós, assim como o apóstolo Paulo declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cristo vive em nós. Quem vos fala aqui nesta manhã é um pecador. Quem vos fala aqui nesta manhã é alguém que saiu do lamaçal de pecado, da morte. Alguém que usou muita cocaína, muito crack, muita maconha, bebeu muita cachaça. Alguém que se afundou na imoralidade sexual, na masturbação, na pornografia. Alguém que viveu farsa, que viveu hipocrisia, que viveu falsidade, que viveu mentira, cantava até raps de forma hipócrita. Alguém que viveu na sarjeta, que chegou a pedir comida até mendigo na rua. Alguém que roubava nas madrugadas para dormir de dia, com drogas, mulheres e dinheiro. Alguém que chegou a ser preso várias vezes. Alguém que foi levado para o meio do mato, não uma, e nem duas, e nem 3 vezes, com um gatilho na cabeça, de uma arma e de um fuzil. Alguém que foi levado pela polícia ao eucalipto para ser morto, por causa das más influências, por causa
da minha inimizade para com o Senhor, por causa da minha natureza pecaminosa que estava predominando sobre a minha vida. Este alguém que vos fala foi resgatado pela mão do Espírito Santo. E mesmo assim, mesmo depois de aproximadamente, desde o ano 2010, eu estou ainda no processo. Deus está mudando, moldando, transformando a minha vida. E infelizmente eu tenho me deparado com a apostasia, com a hipocrisia e com a religiosidade. Remandarai, suriamacantureminácia. Que nós venhamos ser cristãos de verdade. A verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e fazer o bem às pessoas. Esta é a verdadeira religião. Religar o homem a Deus, é o próprio Cristo no homem, fazendo boas obras através do homem. É isso que Deus faz, e tudo isso é graça de Deus. Que nós venhamos nos arrepender de verdade. Sabe o que nos prejudica muito? É o nosso complexo de superioridade ou de inferioridade. É a nossa racionalização em achar que por nós estarmos em uma posição, talvez eclesiástica, por nós termos recebido um dom espiritual, por nós termos uma autoridade, por nós termos um poder que Deus nos deu por misericórdia, aí nós ficamos inchados. E ao ficarmos inchados, aí já não há mais arrependimento, já não há mais quebrantamento, já não há mais humilhação. As pessoas não podem me ver chorando, as pessoas não podem me ver pedindo desculpas, eu não posso pedir perdão, porque senão as pessoas vão me rebaixar. Não, eu não posso abaixar a cabeça, né? Porque senão as pessoas vão achar que eu sou um fraco. Que evangelho é esse, meus irmãos? O próprio Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, ele chegou para os seus discípulos e declarou: eu estou com angústia de morte. Jesus chorou na frente da multidão. Jesus se deparou com os discípulos declarando: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, todavia não faço o que eu quero, mas faça a tua vontade. Jesus, mediante a cruz, estava diante de todos, sofrendo injúrias, vergonha, sendo amaldiçoado, sendo cuspido, sendo crucificado diante de todos. Ele não abriu a boca, ele simplesmente cumpriu o propósito para qual ele foi designado, para qual ele foi entregue, para qual ele mesmo se doou por amor de nós, para o resgate da nossa alma através do seu sangue. Cristo sofreu humilhação, Cristo foi desonrado, Cristo passou vergonha, e nós estamos esperando o que deste mundo? Aplausos, atenção. Estamos esperando o quê? Que as pessoas nos admirem? Se o próprio Criador foi rejeitado pela sua própria criação, quem somos nós para pensarmos que somos melhores do que Cristo? Cristo foi rejeitado por amor de nós, e ele próprio declarou: se vocês verdadeiramente se tornarem os meus discípulos, vocês também padecerão perseguições. Se o mundo vos odeia, lembrai-vos que me odiou primeiro. Como pode nós queremos honra numa terra em que o nosso próprio Cristo foi desonrado? Que nós viemos nos humilhar nesses últimos tempos, que nós viemos nos deitar nesses últimos tempos e declarar: Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar o meu coração, enquanto o Senhor não mudar a minha realidade. Senhor, saia do lugar que limita a sua visão, saia da ilusão, saia da aparência e desça do pedestal, desça deramadoa cantoreminácia, desça do contereminácia e se humilhe diante de Deus, reconhecendo as suas fraquezas, confessando os seus pecados e dizendo: Deus, sem a tua presença, não me faça subir daqui. É isso que Deus está esperando de nós. Corações quebrantados, espíritos contritos, em que nós viemos vivenciar uma contrição total pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem que reger a nossa vida. Talvez alguém ao ouvir esse áudio poderá pensar: isso é indireta, isso não é para mim, isso não cabe a mim. Ele está revoltado, ele está falando assim porque talvez ouviu alguma coisa. Meus irmãos amados, aqueles que têm ouvido, ouça.
O que vos digo nesse dia de hoje, talvez nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, no momento em que você ouvir este áudio, e se você chegou até aqui, Deus fala com você também. Deus falou comigo e fala comigo, Deus está falando com você também, independentemente de quem você é, independentemente do seu poder aquisitivo, independentemente da sua classe, do seu nível de conhecimento, independentemente da sua posição, do quanto que você tem, independentemente, Deus fala contigo também. É esta remadoaia contereminácia, palavra que Deus visita o meu coração. A espada cortando aqui, cortando aí. A espada cortando aonde que houver um coração, atento à voz do Espírito Santo. Deus, ele tem poder para transformar o nosso coração de pedra em coração de carne. Que nós viemos viver o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é vida no altar. E vida no altar é vida com Deus na sua presença santa. Aonde a luz manifesta, as trevas têm que sair. A luz é verdadeira, não é mentira. Então a verdade, ela vai prevalecer. Aonde houver mentira, aonde houver engano na nossa vida, vai ter que sair, vai ter que bater em retirada. Porque a verdade, ela é uma só. A verdade é uma pessoa. E todos que estão na verdade, todos que estão na luz, eles não procuram se ocultar, não procuram se esconder, porque tudo que está na luz se manifesta. Então, se nós somos filhos da luz, se nós somos luz do mundo, o que está em nós terá que se manifestar para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar neste momento para que você reflita como que está o seu coração, como que tem estado a sua mente, o que você tem pensado ultimamente, como que nós temos andado diante de Deus e diante da sociedade, diante dos nossos irmãos na fé, como que nós estamos, como que está a nossa vida espiritual, como que nós estamos diante de Deus. É isso que Deus nos fala. Nós não somos, irmãos, nós não somos intermediários entre Deus e o homem, é Cristo. Cristo em nós, ele faz esta boa obra. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Cristo, Jesus, o Espírito Santo e o Pai Celestial é que trabalha em favor da nossa alma, da nossa salvação. Todos nós carecemos e dependemos da salvação. E a Bíblia declara que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Ao que vencer, herdará todas as coisas, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Então todos nós estamos no mesmo caminho, no mesmo barco, ouvindo a voz do sumo pastor e procurando em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, obedecer os seus mandamentos. Porque da medida que eu ouço e que eu observo, que eu medito e que eu obedeço, eu tenho vida em mim mesmo. Eu tenho vida em mim mesmo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida. Se não comer da carne dele, nem beber do seu sangue, verdadeiramente não teremos vidas em nós mesmos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Pois só o Senhor Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E disse ele, o Senhor: ninguém vem a mim se do Pai não for concedido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim se do Pai não for concedido. Amém? Que Deus abençoe e vos guarde. Que Deus nos conceda a sua misericórdia e que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Para finalizar, eu deixo para a nossa meditação em Cristo também, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, não é o povo, Deus declara, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus nos conduza sempre na sua verdade. A sua palavra é a verdade que nos santifica. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, e que esta palavra de Deus esteja guardada em nossos corações. Pense nisso, medite sobre isso e ore sobre isso. E pergunte para o Senhor se foi Ele que falou. Amém? Pergunte para o Senhor. Peça a Deus se caso você tiver alguma dúvida, peça para Deus para confirmar no seu coração o que você acabou de ouvir através desse áudio. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um bom dia para todos vocês. Que o Senhor Deus continue fortalecendo e abençoando poderosamente suas vidas, como também os seus familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo continue nos dando forças, nos ensinando a sua vontade, nos conduzindo na verdade. A palavra de Deus nos declara que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? A nossa força de vencer, ela vem do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo